Olá, Shabbat Shalom. É um grande prazer estar aqui, né? Para mais uma palestra, né? Aqui diretamente do Maihá em Contagem, Minas Gerais, né? E já há um tempo que eu venho é, eu venho já com uma ideia de palestrar sobre, né? Um desejo de palestrar sobre, né, o primeiro nome aí das 72 emanações, né, dos 72 nomes de Deus, né, e a gente, né, tem o primeiro aí que é Veruiá, né, essa emanação, é, assim, o mais interessante a respeito dessa emanação é que ela ah, ela ela nos envia para uma correção no tempo. Ou seja, o que é essa correção no tempo? Essa correção é como se fosse uma volta, tá? Para poder corrigir algo, tá? Que onde houve uma falha de entendimento, e essa falha de entendimento ela nos prejudica a entender coisas que nós precisamos desses elementos hoje, tá? Então, assim, por que a gente estuda a história? A gente estuda a história, né, com o desejo de analisar tudo que acontece na história para que nós possamos melhorar como pessoas no presente, tá? E olhar para o futuro com, né, com melhores ares, né? E a respeito dessa emanação, eu gostaria de falar estritamente da profecia, tá bom? Ah, ah, Estritamente da Kabbalah teórica, tá bom? Ah, e, e depois, claro, introduzir algumas coisas da Kabbalah prática, né? Mas a princípio você não vai entender essa primeira emanação se você não entender a Kabbalah teórica em primeiro plano, tá? Para depois você entender como que é praticada a meditação em cima dessa emanação, tá bom? Quando Moshe Rabbeinu, Moisés, nosso mestre, ele recebe a Torá, é, ele recebeu uma volta no tempo. Tá? O que foi essa volta no tempo? Essa volta no tempo foi o seguinte: ele conseguiu entrar dentro da profecia de Adão e Havá no Gan Eden. Ou seja, explicando mais detalhadamente, é como se, vamos supor que eu fosse Adão, né? E eu tivesse vivido nesse tempo aqui hoje, e que você fosse, né, Moshe Rabbeinu, Moisés, nosso mestre, e você tivesse vivido lá, por exemplo, 500 anos depois, tá? E eu, nesse tempo, eu tive um insight profético sobre o Gan Eden, tá? Né? Porque nós sabemos, tá, que a história do Gan Eden, ela não acontece em nível físico, ou seja, cobra nenhuma fala, etc, nada disso, tá? Isso está acontecendo em nível profético, como Adão e Havá, né? E Adão e Havá não são os primeiros habitantes da Terra, tá? Eles são o primeiro casal com capacidade de receber, tá? E de se conectar com o Criador plenamente, tá? Né? Nós sabemos aí que nós estamos aí há mais ou menos 350 mil anos de Homo sapiens, né? Então, assim, o Homo sapiens é mais antigo do que, né? Do que Adão e Havá, né? Do que essas duas figuras, né? Que aparecem, esses dois seres que aparecem muito depois,
né, que tem a plena capacidade de se comunicar com o Hashem, Kadosh Baruch Hu, né, mas nós sabemos que nada acontece em nível físico com eles, tudo acontece em nível profético, tá bom? Então, aí você, como Moshe Rabbeinu, 500 anos depois, você consegue voltar no tempo, profeticamente, através da profecia também, e você consegue entrar dentro da minha profecia, entrar dentro da profecia, do insight profético que eu tive com Hashem Kadosh Baruch Hu. Ou seja, foi isso que aconteceu com Moshe. Né? Moshe, ele conseguiu, né, voltar novamente no tempo e entrar dentro do insight profético de Adão e Havá. Ou seja, foi uma profecia dentro da outra, para você entender, tá? Uma profecia dentro da outra. Agora você imagina bem, né? Qual que é o grande sod, né? A grande profundidade desse insight profético, dessa profecia. Por quê? Porque se não fosse através de Adão e Havá, se não fosse através de Moshe Rabbeinu, Moisés, nosso mestre, provavelmente hoje nós já não conheceríamos a história, nós não conheceríamos a profecia de Adão e Havá, tá? Por escrito, entendeu? Provavelmente não, provavelmente isso seria apagado no tempo. Vocês conseguem entender? Provavelmente isso seria apagado no tempo, né? Então, esse nome, né? Essa primeira emanação, quando nosso povo atravessa, né, o Mar Vermelho, tá? É a primeira emanação que começa a ter um efeito mais profundo para que as águas, né, se abrissem completamente, né? Entenda que as águas, nesse sentido, elas podem ter alguns níveis de entendimento, tá? E o nível de entendimento a qual nós estamos nos referindo, a água aqui, é matar a sede, saciar o nosso entendimento, tá? Entendimento, vou utilizar essa palavra mesmo, né? O nosso entendimento, nosso conhecimento das escrituras, né? dos escritos, tá bom? Então, assim, somente a partir do momento que, porque não havia sentido atravessar, né, sair de Mitzrayim, do Egito, e atravessar o Mar Vermelho, se Moshe Rabbeinu, se Moisés, nosso mestre, não começasse a relatar a profecia de Adão e Havá, o estado profético de Adão e Havá no Gan Eden, tá? A história ficaria incompleta. Então, essa foi a primeira emanação que ocorre quando nosso povo atravessa o Mar Vermelho, né? Então, é através dessa emanação, por isso que ela é a primeira. Né? Então, nós só conseguimos entender mais ainda
o Criador somente voltando. E aqui entra um ponto muito profundo dentro da Cabalá. Tá? A maior parte da Cabalá profunda, ela não é feita profeticamente para o futuro. Existem alguns insights para o futuro. Moshe também, ele visionou coisas no futuro. Tá bom? Ele visionou coisas para o futuro. Porque, entenda, quando nós estamos lidando com Deus, nós estamos lidando com a atemporalidade. Ou seja, Deus não está preso na cadeia do tempo. Ele não está preso dentro desse entrave chamado tempo. Vou usar essa palavra assim, né? Uma palavra mais seca, né? Mas é isso que eu quero falar. Dentro desse entrave chamado tempo. Ele não está preso dentro desse entrave. Né? Então, o que ocorre quando as pessoas analisam os textos do judaísmo, né? Principalmente assim, as pessoas mais ignorantes, entenda que quando eu digo ignorante, eu não estou dizendo que a pessoa, eu não estou depreciando ninguém, tá? Quando nós dizemos que nós somos ignorantes acerca de alguma coisa, é porque nós não temos um conhecimento um pouco mais pleno, né? Um pouquinho mais pleno sobre aquele assunto. Exemplo, eu sou um ignorante quanto à mecânica de aeronaves, ou seja, eu não tenho conhecimento nenhum de mecânica de aeronaves, então eu sou um ignorante. O que é a ignorância? É quando você ignora alguma coisa. Você ignora estudar alguma coisa, né? Então, assim, sempre quando geralmente as pessoas mais ignorantes pegam os textos do judaísmo, eles têm dentro da mente uma imagem que profecia é somente coisas que vão acontecer no futuro. Tá bom? É porque essas pessoas, elas através da ignorância, elas colocaram dentro da mente delas que Deus é o Deus somente daquele profeta que vê o futuro. Tá? E está errado. Está errado. Deus é atemporal e as profecias que estão dentro da Torá, elas atravessam para a frente e para trás no tempo. Moshe Rabbeinu, ele fez profecias. Por isso que ele é considerado o nosso maior profeta. Por quê? Porque ele fez profecias que estavam atrás, ele conseguiu entrar dentro de outra profecia que aconteceu lá atrás, né? Ele conseguiu entrar dentro dessa profecia depois dela ter acontecido, daquelas duas pessoas não estarem mais no mundo, já passaram, né? Já se passaram muitos anos, né? E ele mesmo assim ele consegue entrar novamente nessa profecia. Ou seja, a profecia de Moshe, ela volta no tempo. Ela volta no tempo e ela entra dentro de outra profecia que está num tempo atrás. Mas como ele consegue fazer isso? Qual que é a grande questão? Por que ele consegue fazer isso? Ele consegue fazer isso através do tetragrama. Tá? Ele consegue fazer isso através de Hashem, do nome. Por quê? Porque quando Hashem Akadosh Baruch Hu, ele está tirando Israel do Egito, ele revela o seu nome. É assim que eu quero ser conhecido, esse é o meu nome. Né? Então são as 4 letras, né? o tetragrama, né? Que é chamado popularmente tetragrama, né? Então ele consegue fazer isso através de Hashem, através do nome e através da meditação.
ele consegue, meditação nessas 4 letras, ele consegue voltar no tempo. Por quê? Porque Deus é atemporal. E quando ele entra na meditação do tetragrama, do nome, ele entra num estado de atemporalidade, onde a profecia ela pode estar tanto no presente quanto no passado ou no futuro. Não interessa. Por quê? Porque ele entrou em Hashem, ele entrou no nome. Tá? E quando, no momento mais decisivo, quando né, o mar começou a se abrir, essa foi a primeira emanação que foi impulsionada para que o mar fosse aberto. Por que foi essa primeira emanação que foi impulsionada para a abertura do mar? Porque ela trouxe, ela veio carregando todo o conceito monoteísta de Adão e Havá e dos seus descendentes até Noa, né? De Noa aos patriarcas, né? Moshe Rabbeinu, e toda essa linhagem, ela foi infundida para dentro do Mar Vermelho, para dentro da água, para poder dominar a água. Tá? Ora, mais de 70% do nosso planeta é água. Tá bom? Mais de 70% do nosso planeta é água. E nós não conseguimos dominar o entendimento cabalístico, da Cabalá, se nós não voltarmos no passado. Nós não conseguimos dominar, nós estaremos sem referência, tá bom? Estaremos sem referência, né? As linhagens e as conduções cabalísticas através das linhagens, né? Elas são uma referência, a referência mais forte da existência de Hashem Kadosh Baruch Hu. Elas são as referências mais fortes, tá? Porque vamos supor o seguinte, que eu vire para você e fale assim, olha, eu estou te oferecendo aqui um Deus aqui no quilo, né? E eu te vendo 60 quilos desse Deus, e esse Deus, ele é o criador do universo, ele faz tudo, ele fez tudo, ele abriu né, o mar lá por exemplo, ele abriu ele abriu lá vou citar aí um rio aí, por exemplo, aí ele abriu, né, o Rio São Francisco, etc., aqui no Brasil, e papapá e tal. E vou citando os feitos desse Deus. Né? Só que num dado momento, você vai me perguntar, olha, peraí, mas você está me falando desse Deus aí? Como é que eu vou saber que ele realmente fez tudo isso, né? Se não tiver uma prova existencial das linhagens do passado, do histórico passado, como é que eu vou saber que ele fez tudo isso, né? E aí eu não vou ter como confirmar que que Deus é realmente verdadeiro e que foi Ele mesmo que fez isso tudo, né? Então, assim, por que
por que há um grande domínio monoteísta hoje no, né, no mundo. Mais da maioria da população já é monoteísta, né? Por que acontece isso? Porque as pessoas entendem o histórico judaico como vero, como positivo, como verdadeiro. Como elas entendem como verdadeiro? Através das linhagens, né? Então, esse é o aspecto físico. E o aspecto cabalístico, como é que alguém pode acreditar que essas três letras, essa primeira emanação, ela vai te fazer realmente voltar no tempo e trazer coisas que vão mudar completamente o seu presente e o seu futuro. Como é que alguém pode acreditar nisso? Através das linhagens e os sods e os segredos que são passados de geração para geração. Tá? Então, quando somente através do nome, quando é dado o nome, quando é dado Hashem para o povo judeu, né? Quando o povo judeu recebe Hashem, ou seja, que recebe o nome, somente assim Moshe Rabbeinu entra em meditação profunda no nome e ele consegue entrar dentro da essência de Deus. A essência de Deus é o tetragrama. A essência do Criador é o tetragrama. Ele consegue entrar dentro dessa essência. E quando ele consegue entrar dentro dessa essência, ele consegue participar de todas as memórias dentro dessa essência, de todas as memórias de como Hashem Kadosh Baruch Hu fez o universo, e aí ele começa a relatar isso dentro da Torá, como Hashem fez o universo, como Hashem criou isso, como ele criou aquilo, entendeu? Aí ele consegue relatar, né, isso dentro dentro da Torá. Ele consegue colocar isso dentro da Torá, né? Então é assim que ele consegue voltar. Ele consegue voltar somente porque ele está voltando dentro do próprio Criador, dentro da essência do Criador. Ele penetra dentro dessa essência e aí ele consegue voltar, tá? Então, então essas letras aqui, né? Novamente, essas letras combinadas com o tetragrama, elas fazem, né? Elas fazem com que o praticante, aquele que medita, consiga voltar, né? Elas fazem com que ele consiga voltar, né? E por quê? Por que essa pessoa consegue voltar? Ela consegue voltar porque essa emanação que sai da abertura do Mar Vermelho, essas 72 emanações, essa primeira, ela te leva novamente para o início de tudo. Né? E o início de tudo é o tetragrama, é a essência de Hashem, né? Então ela te leva novamente para a essência de Hashem. E quando você volta, é por isso que na Torá e nos escritos existem diversos
diversas falas dos Neviim, dos profetas, para que Israel volte. Israel volte, Israel volta, Israel volte novamente a Torá, volte novamente e tal. Por que volte novamente? Por que há essa referência de voltar novamente? É porque é necessário voltar para a essência de Hashem. Nós somos criados conforme a imagem e a semelhança dele. Por isso é que é necessário voltar novamente. Voltar ao quê? Voltar novamente a esta imagem. E esta imagem nós só conseguimos através do tetragrama, através da própria essência de Hashem. Né? Então é isso. Essa letra, a meditação nessa emanação, ela vai realmente te fazer voltar novamente. Você vai conseguir voltar e atingir o tetragrama, tá bom? Mas aí você pode perguntar assim, mas se já existe o tetragrama, por que eu preciso dessa emanação? Essa é uma pergunta, hein? Se já existe o tetragrama, eu posso muito bem meditar no tetragrama e voltar novamente à essência de Hashem, ou não, né? O problema quando você diz isso, né? O problema quando você diz isso é o mesmo problema, né? De você dizer o seguinte: olha, eu posso obedecer os mandamentos de Hashem, os mandamentos do nome, sem precisar de Moisés? Sem precisar da Torá? Você não pode. Você não pode, porque os mandamentos são compostos de letras, de emanações da Torá. Né? É composto das letras do alfabeto. Né? Então, se é composto disso, você precisará disso. Né? Então, os 72 nomes que abrem o Mar Vermelho, os 72, né? Os 72, eles saem do tetragrama. Tá? Seria como se quando você tem o tetragrama, mas quando você começa a meditar nos 72 nomes, você está meditando em cada uma parte do tetragrama. Ou seja, é como se pegasse, né, as quatro letras do tetragrama e dividisse em 72 partes para que você entenda e para que você use-as em cada situação. Entendeu? Por quê? Porque seria um desperdício, né? Por exemplo, nós temos diversas formas de energia no mundo. Nós temos a energia elétrica, né? Nós temos a energia solar e tal, e um monte de formas de energia, entendeu? Então é completamente uma coisa grosseira, por exemplo, se você pode usar a energia física, a energia do corpo, e ao invés de usar a energia do corpo, você tenta usar a energia solar ou a energia elétrica, né? Então, assim, isso é óbvio que quando você precisa de usar a energia do seu corpo, é óbvio que você não vai utilizar a energia elétrica, né? Então, assim, então, né, você não vai usar, por exemplo, se você precisa usar a energia do seu corpo, você não vai utilizar todas as formas de energia simplesmente porque você só precisa utilizar a energia do seu corpo. Né? Então, é isso que acontece com os 72 nomes. Eles são é o tetragrama dividido em 72 partes. Né? É o tetragrama visto de 72 ângulos diferentes. E esses 72 ângulos diferentes, eles foram infundidos dentro da abertura do Mar Vermelho. Né? Então, assim,
Então, esse ele tem um aspecto de voltar, tá bom? Mas o outro tem um aspecto de cura, o outro tem um aspecto de prosperidade, o outro tem outro aspecto, e assim por diante, tá bom? Então, qual é a forma adequada para meditar nessa primeira emanação? A forma mais adequada é meditar, sabe, nela e no tetragrama também, tá? Meditar nela e no tetragrama. E em todas as outras, assim também. Meditar nela e no tetragrama. Nela e no tetragrama. Tá bom? Somente assim. Somente assim, né, você consegue captar a energia plena daquela parte em questão, e aquela parte sendo ligada ao todo, tá? Por isso que é necessário o tetragrama, tá? Para que essa parte seja ligada ao todo, tá bom? Então é isso aí, né? Foi um grande prazer estar aqui para fazer mais né, uma palestra do Maien. Eu desejo a todos um Shabbat Shalom, muita coisa boa, né? E é isso. Shabbat Shalom.